Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Olá, bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje subordinado ao tema A Importância das Lideranças para o Sucesso Educativo. A nossa convidada é a doutora Luísa Tavares Moreira, doutorada em Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa. Presentemente é coordenadora nacional do Projeto Fênix, o qual desenhou e implementou no ano letivo de 2008-2009 no agrupamento Campo Aberto Beiris. O nosso agradecimento pela disponibilidade manifestada. Com base na proximidade que foi mantendo com as escolas a acompanhar a tipologia Fênix, no continente e Açores, cerca de 100 escolas, e também o programa TAPE, quais as adversidades que se apresentam hoje a um diretor? Obrigada pelo convite e vou tentar falar um pouco sobre aquilo que eu fui no contacto com os diretores. Me fui apercebendo de como é que eles orientavam o seu trabalho no sentido de que as escolas pudessem funcionar da melhor forma possível e trouxessem bons resultados para os alunos. A primeira questão que me colocou, permita-me que lhe peça para repetir, se não se importa. As adversidades que se apresentam hoje a um diretor. As adversidades que se colocam hoje a um diretor, e ao longo dos tempos, eu penso que todos os diretores que têm estado nas escolas têm visto abraços sempre com adversidades, elas nunca deixaram de existir. No entanto, aquelas que eu destacaria como sendo aquelas que efetivamente se calhar mais os preocupam, são as constantes reformas que vão surgindo e que os obriga a uma disponibilidade grande para estarem sistematicamente a atualizarem-se e a prepararem-se para poderem estar a funcionar de acordo com as mesmas. O ambiente que se vive neste momento, que é um ambiente que nem sempre é propício ao desenvolvimento de uma boa escola, o ambiente socioeconómico, porque as famílias dos nossos alunos também foram afetadas por elas e os nossos alunos também, e, portanto, isto também é um constrangimento que hoje existe em volta das escolas e da liderança das escolas. As agregações, os diretores que estariam habituados durante muito tempo a gerir escolas com uma dimensão menor, hoje vêem-se abraços com escolas com grande dimensão e com um grande número de alunos. E depois, tudo isto traz consigo muito trabalho e um trabalho muito burocrático, o que também lhes rouba muito tempo daquilo que será fundamental e essencial a um diretor, que é circunscrever o seu trabalho, a sua ação, nas aprendizagens dos alunos. E também a mediatização que hoje as escolas se vêem em abraços, com ela, sobretudo no encerramento do ano letivo e quando saem os resultados e quando os resultados são divulgados e aquela comparação que existe entre as escolas, muitas vezes no próprio concelho onde vivem, tudo isto, e entre muitas outras, são algumas das pressões que eu me parece que trazia ou que destacaria, que podem e são, de facto, um constrangimento e que trarão aqui alguma pressão em cima dos diretores, descentrando-os muitas vezes do seu papel fundamental, que é como a escola vai ensinar o melhor possível os alunos que recebe. Falamos das adversidades e os desafios. Que desafios se colocam ao diretor? Perante esta situação, eu acho que, perante esta ou perante qualquer outra, qualquer diretor, quer com estes constrangimentos ou com outros, ou sem estes, há sempre desafios que se coloca a qualquer diretor ou qualquer pessoa que esteja na liderança de topo de uma escola. Eu penso que aquilo que me foi dado a observar em muitos diretores, que tive a oportunidade de conhecer e de contactar de perto, é que aqueles diretores que conseguiam desenvolver um trabalho com o qual eles se sentiam gratificados através dos resultados dos seus alunos, e quando falo dos resultados, eu falo sempre do valor acrescentado, que este é o que importa também,
é conhecer bem a realidade com quem se trabalha, conhecer quem são os alunos da sua escola, quem são os professores, os pais e o meio envolvente, isto é, quais as potencialidades que todo esse grupo de gente ou de pessoas com quem se trabalha e também as fragilidades que essa mesma gente tem. Porque só conhecendo muito bem o terreno é que um diretor poderá ajuizar um trabalho adequado e uma resposta, quer dizer, haverá sempre falhas, como é óbvio, mas mais um trabalho mais dirigido, com possibilidades de ter sucesso. Depois de conhecida bem a realidade com que trabalha, é importante desenvolver todo um plano de ação, e aqui acho que o plano de ação tem que estar essencialmente focado, de novo, nas aprendizagens dos alunos e depois que valor acrescentado eu posso ter no final, quando chego ao final do ano letivo e pensar, enfim, o que evoluíram, o que aprenderam, efetivamente, volto a repetir, qual o valor acrescentado com que os alunos da nossa escola chegaram ao final. Depois de, efetivamente, se ter desenhado esse plano de ação, ou de se ter ajuizado um plano de ação, é importante otimizar os recursos. Pois nós podemos estar descontentes porque não temos os recursos que queremos ou aqueles que necessitamos, mas, no momento, não adianta muito ficarmos aqui a questionar-nos que, em vez destes, deveríamos ter mais outros. Importa, sim, na minha perspectiva, é perceber muito bem, perante a realidade com que nos deparamos, como é que eu vou, e com os recursos que tenho, como é que vamos operacionalizá-los. E, após feito o levantamento tal que eu dizia anteriormente, de perceber muito bem que estratégia, que linha de ação vou colocar no terreno, no sentido de melhor responder às necessidades da população com quem trabalham, nomeadamente dos alunos, é importante pegar neste programa ou nesta linha de ação e discuti-la com os professores ou com os parceiros mais próximos. E a importância de discutir com os professores e, posteriormente, até com a Associação de Pais, encarregados de educação, este dito projeto, é para que ele possa ser discutido, possa ser refletido, possa ser, inclusivamente, até porque não, corrigido ou alterado, para que as pessoas que vão trabalhar na escola, com uma determinada linha de ação ou com um determinado projeto, elas se sintam também coautoras desse mesmo projeto. Porque é importante que as pessoas não sintam que estão a trabalhar com um projeto ou com uma linha de ação que lhes foi determinada por alguém e, portanto, há sempre aqui um tempo de aprendizagem. E ao passo que se eu for trabalhar com algo com o qual eu me apropriei, ou discuti, ou refleti, e inclusivamente, por exemplo, se for um projeto, um outro projeto que possa ter sido inovador, porque fomos buscar a este ou aquele exemplo, ele precisa também de existir aqui algum tempo de formação e até de aprendizagem. Depois, penso eu, de que este projeto ou de que esta linha de ação esteja apropriada por os vários parceiros, e neste caso concreto os professores, estarão talvez reunidas as condições para se começar a desenvolver um trabalho que possa ser devidamente consolidado. Depois, há um outro aspecto que eu acho que é importante, que é apresentar esta mesma linha de ação à comunidade. A comunidade possa perceber que a escola sabe aonde está, sabe para onde quer ir e qual é o caminho que vai percorrer, que iniciativas ou que estratégias ou que planos de ação colocou no terreno, no sentido, muitas vezes, de melhorar os resultados dos seus alunos. E isto traz alguma tranquilidade e alguma paz à liderança. Porquê? Porque não fica naquele constrangimento de que possa ser uma escola que até relativamente ao seu posicionamento, relativamente aos resultados da sua escola, quer perante o Ministério da Educação, e aqui interessa também muito, nós focalizamos-nos muito sobre os resultados que chegam até nós e que nos vêm através da comunicação social,
e nós sabemos o impacto que eles têm, mas importa muito à escola e, acima de tudo, é ela saber onde estava e para onde ela se propõe estar. E é este trabalho de melhoria que deve ser apresentado, que este é que importa consolidar. E porque se eu contratualizei com os colegas, com os pares, que este era o caminho, ou que esta poderia ser o resultado, as metas para onde nós tentaríamos levar os alunos, e isso pode não ser um grande objetivo, esse pode não ser uma meta impossível de atingir, mas algo que é possivelmente, que é fácil de ser, fácil, claro, depois de muito trabalho, tudo dá muito trabalho, mas que a própria comunidade sabe que se a escola no ano seguinte não está no topo do ranking, não importa, mas está naquele para o qual ela se propôs atingir e no qual ela tinha possibilidades de atingir. E eu penso que isto também é muito importante, é o abrir a escola, é importante, o líder abrir a escola à comunidade e dizer, pois, esta é a realidade que temos hoje e aquela que pretendemos ter amanhã é outra. Mas esta outra tem que ser aquela que é possível, aquela que resulta de um trabalho consistente, consolidado e num bom ambiente de trabalho, como é óbvio, porque se nós colocarmos uma meta quase impossível de atingir, todo o constrangimento que se vai gerar, todo o ambiente de pressão e o excesso de pressão pode não ser o clima mais adequado para que a escola possa funcionar bem. Que contributo reserva às lideranças intermédias na criação de um clima de escola favorável? Se o líder de topo tem realmente, entre outras missões e outros trabalhos, para além deste que eu aqui, em traços gerais, referi, um líder não faz, no meu entender, muito pouco vai fazer sozinho. O trabalho do líder só consegue ter resultados, e volto a dizer, este é o que resulta do acompanhamento que fiz a algumas escolas e do contacto de proximidade com os diretores e com os professores dessas escolas, é que aquele líder que consegue chamar a si as lideranças intermédias, reconhecer o trabalho delas, criar um compromisso com elas e uma cumplicidade, a partir do trabalho torna-se mais fácil. Porque estas lideranças intermédias farão a ponte, na minha perspectiva, entre o líder de topo e os pares. Será, para além da ponte que pode fazer, terá também uma missão de acolhimento aos pares. A questão de, muitas vezes, motivá-los, a questão de, muitas vezes, poder reconhecer, pensar com os pares que tipo de formação seria importante eles poderem ter, ou dentro dos pares, quais os colegas que poderiam estar mais preparados ou que têm conhecimentos ou porque já fizeram formação e poderiam ajudar os colegas, dando eles a formação entre pares. E eu acredito muito neste trabalho de interpares, neste trabalho colaborativo, o aprender uns com os outros, o sermos capazes de partilhar as nossas angústias como os nossos sucessos, e eu acho que isto enriquece muito o clima e o ambiente de escola. Mas isto é preciso que, efetivamente, que a direção de topo se descentre um pouco da tutela ou do controle total da situação para delegar nos outros também esse controle e esse acompanhamento, porque só vai beneficiar. Porque isto depois funciona em cadeia. A direção de topo vai dar competências às lideranças intermédias para que elas possam atuar e agilizar o processo. Por sua vez, o professor também, na sua própria sala de aula, também se vai sentir, se calhar, mais reconhecido e também ele é um líder dentro do seu espaço e dentro da sua sala de aula. E é esse espaço de liderança que também tem que ser respeitado e muitas vezes, sempre que necessário, ajudado, mas por isso eu já refleti anteriormente, cá está o trabalho das lideranças intermédias, perceber quando é que o colega os colegas poderá ser mais útil esta ou aquela formação, ou este ou aquele colega pode ajudar os seus pares noutra formação.
apesar de eu achar que é importante que as lideranças intermédias tenham toda esta proximidade, este reconhecimento e este ombro quase para que os colegas possam partilhar as suas dificuldades e as suas angústias, acho que os diretores e a liderança de topo não deve deixar de também desenvolver este tipo de proximidade com os colegas. E acho que é importante, apesar de, mesmo estando em mega agrupamentos ou agregações de escola, onde existem muitos professores e muitos alunos, é importante que os professores tenham momentos de proximidade com a liderança de topo. É importante que o líder de topo ouça os colegas que estão no terreno, quais as suas aflições, quais as suas angústias, inclusivamente os seus sucessos. Celebrar e reconhecer os sucessos dos colegas que estão no terreno. Como também, se necessário for, poder discutir e refletir sobre um ou outro trabalho que não estará a ser tão bem desenvolvido ou tão bem a ser concretizado. E penso que neste conjunto de ações será possível fazer uma avaliação constante do processo e da linha de ação, se as coisas estão ou não estão no bom caminho, o que é preciso corrigir, o que é preciso remediar. Estava a lembrar-me de Bourdieu e pensei nesta pergunta: espera-se que a escola não replique a sociedade? Sim, eu penso isso sempre de uma forma muito dramática, quer dizer, se os alunos de franjas sociais mais desfavorecidas ou os alunos cujos pais tiveram menos escolaridade, se o futuro desses alunos, ou aquilo que os espera, é que entram na escola e saem da escola com um destino já pré-traçado. Eu penso que a obrigação da escola, quando recebe os alunos, é tentar potenciar o máximo do sucesso e da aprendizagem de cada aluno. Claro que isto dá muito trabalho. E claro que os alunos, que todos nós, não estou a dizer nada que não seja uma verdade, já reconhecida por toda a gente, os alunos que vêm de meios mais favorecidos, em que os pais têm tempo para os acompanhar nos seus estudos, ou até para a própria cultura em que se encontram inseridos, têm muito mais facilidade em desenvolver as suas aprendizagens e obtêm mais resultados. Mas isto não quer dizer que os outros alunos que não têm esta retaguarda também não possam vir a ser bons alunos e não possam aprender e voar muito alto. Agora, o que a escola que recebe estes alunos, sem sombra de dúvida, vai ter muito mais trabalho, porque ensinar estes meninos implica mais tempo com estes meninos, implica muitas vezes ensinar-lhes e trabalhar com eles muitos outros conceitos e áreas do conhecimento que muitas vezes já são bem banalizadas por aqueles que vêm de meios muito mais muito mais acarinhados, digamos assim. Mas vale a pena investir nestes alunos também, ou não vale a pena, ou temos que investir em todos eles. Agora, se a escola, à partida, nem creio que isso se faça, nem quero acreditar que isso se possa fazer, que nós possamos, dentro da escola, criar já patamares em que este aluno irá voar mais alto e vai ter um caminho, e este, porque é oriundo deste ou daquele meio social mais desfavorecido, vai logo à partida ter um outro encaminhamento. Claro que as orientações para os alunos, elas estão aí no terreno, inclusivamente os cursos, tudo isso está aí para que a escola, e aí é que eu defendo muito a autonomia da escola, mas a autonomia também traz consigo uma maior responsabilidade e até um prestar de contas, porque quando eu recebo os alunos, eu tenho que ter esta preocupação de perceber o máximo que lhes posso dar. E o máximo que eu posso dar a estes alunos não é poder facilmente acantoná-los aqui ou ali, porque este será o processo mais fácil de eu combater estas fragilidades e estas dificuldades com que eles me chegam à escola. Antes de eu os orientar, seja para que lado for, eu tenho, em primeiro lugar, que investir o máximo nestes alunos e potenciar o máximo das aprendizagens
nestes alunos. Portanto, eu penso que a escola não pode e nem deve replicar aquilo que, infelizmente, e hoje nós constatamos que existe, que é a injustiça social. E eu penso que os diretores das escolas, de maneira nenhuma, se gostariam de ver abraços com esta situação. E daí que eu acredito e creio que todos os diretores fazem o seu melhor e dão o seu melhor no sentido de encontrarem janelas de oportunidade para melhorar as aprendizagens, não de alguns, mas de todos os alunos. Porque um diretor sentir-se-á mais gratificado e mais feliz com o seu trabalho quando perceber que levou mais alunos a aprender mais, menos alunos a desistir ou abandonar da escola e mais alunos a ter sucesso. Eu, quando falo deste sucesso, é um sucesso em termos... Há muitos sucessos, mas o aluno sentir-se bem consigo próprio e sentir-se realizado e sentir que foi capaz de desenvolver ao máximo as suas potencialidades, as suas capacidades. Escreveu recentemente, e eu vou citar esta frase porque acho-a muito interessante: vivemos um tempo de alguma angústia e desalento. Pedia-lhe um comentário a estas palavras. Quer dizer, isto todos nós sabemos, quer dizer, eu não disse nada de novo, estes são os momentos que se vivem e as escolas acabam por também sentir na pele todo este cenário em que nos encontramos. Sabemos todos nós que os nossos alunos chegam à escola levando consigo, sempre levaram, mas hoje os problemas são maiores, levam consigo os problemas familiares, o desemprego dos pais, o dinheiro que é curto no final do mês. Enfim, as nossas crianças, se já são frágeis, muitas delas, elas hoje chegam à escola ainda mais frágeis. E, portanto, este é um tempo, tudo isto, todo este cenário e todas estas crianças com quem o professor, no seu cotidiano, lida e interage, o professor acaba também por sofrer com estas situações e muitas vezes são momentos em que, em vez de ser um estímulo, em vez de isto que eles deveriam estar motivados e estimulados, isto muitas vezes também contagia negativamente os professores. Daí que o papel do líder é importante, e no líder, volto a repetir, que seja ele de topo, sejam as lideranças intermédias, no sentido de não podemos desistir, não podemos cruzar os braços e, portanto, a melhor forma de nós podermos ajudar estes alunos que chegam hoje mais fragilizados à escola é tentarmos, e eu sei que é difícil, e estou a dizer isto, mas sei que é muito complicado, talvez até por conhecer bastante bem a realidade de várias escolas, tal como referiu anteriormente, nomeadamente a STEIP e as outras escolas, e eu conheço muitos professores com uma enorme criatividade, com uma capacidade enorme de motivar estes alunos e de lhes fazer querer ir ver que vale a pena aprender, que vale a pena estudar para poder... Porque haverá um amanhã que, com certeza, será melhor para eles e que, quanto mais bem preparados eles estiverem, quanto melhor eles tiverem feito os seus estudos e perseguiram os seus estudos, terão, com certeza, uma outra possibilidade de integrar. E é impossível que as coisas não mudem, eu não posso crer, porque nós, as pessoas que estamos envolvidas na educação, temos uma dose de esperança muito grande e fé de que as coisas têm que melhorar e estes alunos possam encontrar mais sucesso no mercado de trabalho. Quem, sem dúvida, o motor e a alavanca para esta gente toda é, sem dúvida, o papel do diretor. Mas eu digo sempre que o diretor ainda continua a ser um cargo que as pessoas optam por ter. Portanto, quando as pessoas concorrem e se candidatam ao lugar de diretores, sabem, e hoje mais do que nunca, que estão a abraçar uma nobre, mas difícil missão. E, portanto, têm que ser aqui realmente eles, juntamente com as lideranças intermédias, o grande suporte e a grande alavanca para todas estas dificuldades e gerir em tempos em que tudo é fácil, também não provoca grande desafio. Gerir e ser bom líder nos dias de hoje é, sem dúvida, um grande desafio e também pode ser, ou deverá ser, uma grande motivação.
Antes de darmos por fim este webinar, uma mensagem que entenda pertinente. E tudo isto que eu vim aqui a referir há pouco, eu acredito e creio piamente que vale a pena ser feito. Vale a pena ensinar os nossos alunos, vale a pena trabalhar o sucesso dos nossos alunos, avaliar o processo da forma como se ensina, como eles aprendem e como eles atingem esse sucesso que todos nós tanto desejamos, para, no fim e tranquilamente, poderem chegar à avaliação externa. E depois encararmos esta avaliação externa como, aqui está de novo, qual foi o valor acrescentado. E como sinto que tudo isto vale a pena ser feito, eu acho que temos que também ter a tranquilidade e a serenidade de perceber que merece ser feito devagar, porque nada que é feito com tempo e com maturação suficiente não é devidamente consolidado e não traz depois os resultados que mais gostaríamos de obter. O nosso tempo chegou ao fim. Foi com muito interesse que ouvimos as suas palavras. Muito obrigado pela sua presença. E quanto a si, obrigado também por visualizar este webinar e até uma próxima oportunidade. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.